Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Olá pessoal, hoje o programa Fica a Dica vai falar sobre cirurgia plástica, especificamente sobre mamoplastia. E eu estou aqui hoje com o Dr. José Eduardo Prampeiro, que é cirurgião plástico, para tirar as suas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Denise, tudo bem? Tudo bem. A Denise é enfermeira padrão da equipe do Dr. Prampeiro. Doutor, eu queria saber, uma curiosidade minha, né? Sim. Como o senhor conseguiu se identificar com a cirurgia plástica? A partir de que idade, quando criança, teve algum despertar? Sim. Eu era uma criança muito curiosa. Eu queria entender o porquê das coisas, né? E olhando pessoas, olhando animaizinhos, como funcionava o corpo. Conforme eu fui crescendo, se somou o fato de perceber o sofrimento de algumas pessoas. Pessoas com muita dor, pessoas com doenças. E aquilo mexia bastante comigo e o que me levou a fazer medicina. Inicialmente, quando eu comecei a fazer medicina, eu tinha a ideia de fazer oncologia, que era para curar pessoas com câncer. Porém, a ideia era essa, inicialmente, né? E me interessava muito por salvar pessoas, sabe? Depois, eu cheguei até o 5º ano de faculdade, comecei a entrar bastante em cirurgia oncológica e percebi que muitas vezes a gente não conseguia curar e aquilo me doía imensamente, pessoas jovens morrendo, mães, perdendo seus filhos, ou mesmo mães deixando seus filhos ainda pequenos. E aquilo, eu ficava depressivo, eu não conseguia lidar bem com aquilo, né? Foi quando eu descobri a cirurgia plástica. Aí pensei, ora, eu posso dar um conforto para essas pessoas, reconstruindo seus corpos. Beleza, né, gente? Exato, e reconstruindo corpos. Então, inicialmente eu fiz plástica pensando na parte reparadora. Eu cheguei até a pensar em ir para a África, trabalhar lá com pessoas vítimas de guerras, que perdiam seus membros, queimados, por conta de uma série de razões, acabei não indo. Cheguei até a me inscrever na Embaixada da Namíbia, eu ia para a Namíbia. Não, difícil, né? Não é tão fácil. Eu estava recém-casado, minha esposa não tinha como ir, porque ela tinha já o consultório, e aí acabei que não indo, fiquei aqui em Rio Preto mesmo, mas me realizei porque nesses anos todos, vai para 29 anos de formado. Bastante tempo, né, doutor? Bastante. E sempre ficou em Rio Preto? Sempre em Rio Preto. Eu operei em cidades vizinhas, né? No começo de carreira, eu operava em várias cidades, mas depois fui me fixando em Rio Preto e Mirassol. É porque nasceu aqui, né? Nasci aqui. E me diga uma coisa, agora é uma pergunta mais técnica, né? Que eu vou fazer. Como é que a gente deve escolher um cirurgião plástico especializado para realizar uma mamoplastia? Ótima pergunta. Primeira coisa a fazer é se certificar que esse cirurgião é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? E as pessoas têm facilidade para acessar, inclusive na internet, a gente pode entrar, né, doutor? Perfeito. Entra na internet, coloca o nome do cirurgião. Coloca o nome e vai aparecer se ele é membro especialista. Isso. Se ele não for especialista, prefira escolher outro. Deve ser especialista. Em cirurgia plástica. Não é especialista em outra área que está fazendo cirurgia plástica. Porque acontece muito também, infelizmente, né? Infelizmente, a minha área tem sido invadida por inúmeros profissionais de outras áreas. E isso aumenta risco e acaba que assustando a população, porque você nunca sabe se aquela pessoa que teve uma complicação séria foi por conta de um profissional mal formado ou porque tinha que acontecer.
Sim. E aí você fica com medo de operar, né? Então sempre se certificar que o cirurgião é especialista. Isso é muito interessante comentar, porque assim, hoje em dia a gente está ouvindo falar de muitos casos e as pessoas devem ficar muito atentas. Então, assim, além de poder, essa facilidade de poder entrar e ver se o profissional realmente é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quer dizer, tem outras formas de como você descobrir se realmente é um profissional. Sim. E não uma pessoa... O que eu costumo dizer assim, perceba há quanto tempo esse profissional está exercendo, porque ele tem uma história. E se ele está sempre ali no mesmo local, ele não veio de longe, ele está ali, ele tem uma história naquele lugar. Isso é uma dica bacana também. Outra coisa converse com suas amigas. É isso que eu ia perguntar, porque conversa com as pessoas que fizeram com ele, cirurgia. Como ele cuidou de você. Sim. Porque não é só operar, é cuidar também. Né? E hoje Cuidar em dia é tão importante difícil, quanto operar. Né? Porque a gente fala assim, não existe doutores que nem antigamente, né? que te levam no colo, quer dizer, se preocupam com o paciente, né? Sim. E o doutor Prampeiro tem bem esse perfil. Obrigado. Né? Que carrega no colo, que cuida muito bem. Já dá para saber pela própria história. Né? Eu gosto, eu adoro Realmente fazer isso. Gosta do que faz e faz com amor mesmo, né, doutor? Se não tiver, não consegue ser médico. A gente consegue até exercer medicina como um bom técnico em medicina, porque eu penso sempre assim, quando a gente se forma na faculdade, a gente pega o diploma e a autorização para exercer medicina. Porém, ser médico vai além disso. Ser médico é encarnar toda a história da medicina junto conosco. É começar a olhar o ser humano de uma maneira diferente. Tá? É se doar. Mas essa doação, ela retorna para a gente através dos pacientes que ficam conosco para sempre. São pacientes que passam... E a satisfação de quem fez, né? E essa transformação que realiza nas pessoas também. E eu acho assim, quem faz, nesse caso, a gente não vê só o externo. Você tem a transformação interna, Sim. porque a cirurgia faz isso também. Exatamente, mas é mais para isso. Porque essa autoestima, né? A autoestima melhora. Então, muitas pessoas que devem ter vários problemas e chegam lá As com baixa pessoas autoestima. nos procuram com a autoestima baixa, elas nos procuram porque elas precisam se identificar com elas mesmas. Elas precisam olhar no espelho e gostar delas. Sim. E a partir desse momento que você consegue passar isso para ela, e isso não ocorre só com a cirurgia, mas com os diálogos, com as consultas, com o preparo para a expectativa correta. Muita gente, mesmo tendo um resultado maravilhoso, fica insatisfeito, porque tinha uma expectativa inadequada. É diferente da expectativa da realidade. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa que não tem condições de poder fazer. Não está preparada para aquilo. Não é o momento também, certo. A saúde também não ajuda. Exatamente. Né? Então tem vários fatores para chegar na realidade. Né? Eu falo para as pacientes que a cirurgia plástica é o acabamento. Se fôssemos comparar com a construção de uma casa, a gente tem antes do acabamento o alicerce, a construção das paredes, o telhado, e só depois vem o acabamento. Então, quando uma pessoa me procura, muitas vezes ela quer colocar o acabamento, mas ela precisa do alicerce ainda. Então ela precisa adequar o peso, ela precisa do exercício físico para melhorar a circulação, muitas vezes ela precisa se abster de fumar, parar de usar hormônios no caso de quem usa, isso tudo para aumentar a segurança e para que a gente possa oferecer um resultado melhor e aí mais próximo da expectativa dela. Por isso que a gente tem que ouvir o médico e assim, procurar fazer o máximo possível, ter essas mudanças de hábitos para que a cirurgia corra bem. Exatamente. E pós-cirurgia também, né? O pós-cirurgia, porque é o antes, o depois e o durante. Então é importante isso, porque não adianta falar assim, vou fazer cirurgia, mas não seguir o que o médico está falando, porque quem está correndo o risco é o paciente e o médico. Os dois juntos. Os dois juntos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, para isso, tem que ter consciência da própria cirurgia e o que deve ser feito, né, Exatamente, para não transformar uma coisa que é para ser boa numa grande dor de cabeça. Com certeza. Qual a importância
de se realizar uma consulta e avaliação? Fundamental. Por quê? É tudo, né? Porque é tudo. Porque na consulta é que você vai estabelecer com o paciente, primeiro, o vínculo. Depois, entender os anseios, as necessidades, as dores do paciente. Explicar o que é possível fazer e como fazer para se preparar para chegar no dia da cirurgia em condições de ter segurança e resultado adequado. Então, procurar um cirurgião plástico especialista é fundamental para você tirar do sonho e colocar na realidade. Nunca será exatamente igual ao sonho. Porém, ele vai construir junto com você um projeto. Esse projeto, os dois juntos vão trabalhar para que seja seguro e eficaz. E, nesse caso, a gente não deve ter uma pressa excessiva. Muitas vezes, eu ouço muito isso. Eu tenho um compromisso, doutor, e eu preciso rapidamente fazer a cirurgia. Só que fazer a cirurgia naquele momento, o resultado vai ser ruim, adverso. Então a gente tem que falar, olha, se tem compromisso, cumpra seu compromisso, opere quando você estiver bem. É exatamente assim que a maioria dos cirurgiões trabalha. Doutor Campeiro, o senhor trouxe aqui umas próteses e eu gostaria de saber qual é a diferença, como que elas são, a textura. Sim. Bom, o que eu queria mostrar para as pessoas é o seguinte, existem vários modelos de prótese, cada uma tem vantagens e desvantagens em relação aos outros modelos. Tá? As próteses foram evoluindo desde a década de 60, elas eram inicialmente lisas e com silicone líquido dentro. Hoje em dia elas são de vários revestimentos, a gente tem vários tipos de texturização, essa por exemplo, Paula, é uma nanotexturizada, você não vê a texturização dela, mas se você colocar uma lente de aumento você vai ver que ela não é regular, ela é toda irregular, não é lisa. Né? Essa é uma microtexturizada, que é mais grossinha, a gente precisa entender. A textura ela é mais grossinha e essa daqui já é mais fininha. Essa é texturizada, é uma texturização. Ainda, né? Aquelas tá dando pra ver, são poliuretano, revestidas de poliuretano, que é uma espuma. E cada uma delas tem um nível de aderência no tecido humano. A que mais adere é a de poliuretano. Então ela é mais indicada para quem tem um pouquinho de flacidez na mama ou aquelas pessoas que vão corrigir a mama e colocar uma prótese, porque ela cria uma grande aderência e essa grande aderência faz segurar a mama no lugar. Quem só quer aumentar a mama pode usar uma nanotexturizada, porque ela vai empurrar o tecido para frente e ela não vai aderir, vai dar uma sensação mais natural ao toque, porque ela tem movimento. E às vezes a mulher prefere que tenha movimento, outras não querem tanto. E a gente então vai escolhendo a prótese de acordo com a necessidade do paciente, mas também o desejo dele. Mas olha a variedade que tem hoje, né? Tem outras também. Tem N coisas para fazer e vários tamanhos. E modelos diferentes, olha. Tem para cima, para baixo. Essa daqui, por exemplo, é um modelo com perfil anatômico. Então aquela paciente que tem muito pouca mama e quer ter um desenho mais anatômico da sua mama, não bolinha, como algumas pacientes falam, né? Então a gente escolhe um modelo anatômico. Outras não, doutor, eu quero bem marcadinho aqui em cima, então você escolhe uma assim. Quando ela é bem magrinha, você escolhe uma 100% preenchida. Existem próteses 100% preenchidas. Essas próteses só podem ser 100% preenchidas porque elas são nanotexturizadas. Caso contrário, elas dariam contratura capsular ou rejeição. Tá? Então existem motivos para que a gente escolha uma ou outra prótese. E quem que escolhe, o médico ou o paciente? Nós dois. Na verdade, eu explico para ela as vantagens e desvantagens de cada modelo e o que ela vai obter e o que é melhor para ela naquela situação, diante do que ela deseja. Doutora, eu quero bem natural, tá? Eu não quero alto aqui em cima. Ah, tá, então eu vou te propor essa prótese, ela dá essa vantagem, só que ela tem esse risco. Ai, doutora, não, eu quero uma mais assim. Aí a gente vai... porque a gente percebe assim que tem próteses, por exemplo, que ficam bem altas aqui. Sim. Tem gente que gosta, né? Agora tem gente que gosta de uma prótese discreta, que a pessoa não perceba que você colocou prótese. Exato. Né? Eu tive então, uma paciente assim, tem N casos diferentes. que me disse o seguinte, eu quero colocar prótese,
mas eu não quero que nem o meu namorado fique sabendo. Como assim? Né? Ele vai descobrir. Ela falou, não, eu tô namorando há uma semana, ele ainda não teve acesso. E eu quero por uma prótese bem natural e eu não quero que ninguém perceba tal. E fizemos e ela ficou extremamente satisfeita. Em compensação... Imagina cada caso que o Dr. Prampeiro ouve lá no consultório, né? Tem paciente... Ele é psicólogo, porque né, tem que ter uma psicologia para poder trabalhar com o paciente. Tem que conversar bastante. E às vezes elas não falam na frente dos maridos. Que quer, por exemplo, uma paciente que quer prótese bem grande, ela não tem coragem de falar. Ah, eu quero a que puder pôr. Aí depois, você conversando melhor com ela, ela fala assim, não, eu quero abalar. Eu quero grande. Abalar Bangu, gente. Eu quero grande. Chegando, Cada uma tem o seu desejo. E a personalidade. E a gente tem que ter paciência para extrair isso delas. Porque muitas vezes elas não falam de pronto. E só depois... Elas vão soltando conforme vai conhecendo o doutor, falando, né? Isso, exatamente. Para que elas fiquem satisfeitas, né? Ah, com certeza, né? Olha, foi super bacana o que a gente conversou aqui, mas vocês imaginam que tem muito mais coisas pra gente falar? Só que vai ficar pro próximo Fica a Dica. Até lá! Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder.